Olá, amados, a paz de Arusha. Vamos dar aqui continuidade à pregação do Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, certo? Vamos lá. Levantando campeões caídos, que até agora, nenhuma das duas pregações dele, ele falou nada do Espírito, amados. Eu não vi ele falar nada do Espírito, infelizmente. Mas vamos lá. Assim, tá perfeito, show. Tá, vamos botar aqui pra gente continuar. Comercial, como sempre. Campeões de Deus de pé, ele passa o rodo mesmo. Só que a minha Bíblia diz: o ímpio cai uma vez e prostrado fica. 7 vezes cai o justo, 7 vezes se levanta. Só que ele fala que o ímpio que ele fala aí são as pessoas que não vão para a igreja, Então são ímpios, Que o sistema colocou isso para a pessoa. A pessoa que não vai para a igreja é desviada, ímpio. E a pessoa e o justo para ele são esses que estão aqui na igreja, que vão para a igreja, são justos. Só que na verdade o ímpio, amados, não é a pessoa que vai para a igreja. Tem um monte de gente aqui na igreja que são ímpios. Por quê? Porque são impiedosos, não praticam amor ao próximo. Ímpio é aquele que não pratica o amor ao próximo. Isso é ser ímpio. Então vocês vejam que é totalmente diferente do que está na Escritura. Vamos continuar. Agora veja comigo a última fase para a gente orar. O Sansão não tão cabeludo, nem careca, mas de um caráter bonito. Primeira coisa desse Sansão: ele aprendeu a amar pessoas. Gente, para a gente se levantar, a primeira coisa que a gente precisa é de uma? Não. Olha, Deus tem a tendência de humilhar a gente, fazer sabe o quê? Pessoas inferiores a nós nos levantar. Ele faz isso direto. Veja bem, Deus humilha a gente. Vocês vejam que não tem lógica nisso na Escritura. Não é Deus, nós é que temos que nos humilhar, não é Deus que humilha ninguém. Esse Deus que humilha é o Deus que habita aqui, Terron. Ele realmente humilha as pessoas. Porque o verdadeiro Deus não humilha ninguém, pelo contrário. Ele quer que a gente vá, ele adora ele. Agora, quando a gente se humilha, a gente é que se humilha. O humilhado será exaltado. Tá certo? Mas não é Iarro que humilha ninguém. Entende? Isso não existe. Hoje eu não consigo mais ver um Deus que é amor, que Iarro é um Deus amoroso, humilhar as pessoas, rebaixar as pessoas. Pelo contrário, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vocês vejam, ele ama, como ele pode humilhar quem ele ama? Como ele pode pisar em quem ele ama? Não existe isso. É esse Deus que habita aqui, que se passa pelo verdadeiro e que humilha as pessoas. Que a Escritura até é que nós temos que nos humilhar. Por quê? Porque o humilhado será exaltado. É assim que está na Escritura. Sabe quem foi orar pelo apóstolo Paulo? Um Zé Nada lá, um tal de Ananias. Ananias só aparece para curar de Paulo e vai embora. Agora, pro resto da vida, Paulo... Veja, Ananias, ele disse que é um Zé Nada, Ananias, como se Ananias não fosse ninguém. Ananias era um homem cheio do Espírito. Tá certo? Só que ele apareceu uma vez só na Bíblia, que é quando ele for orar por Paulo, mas eu não sei se tem alguma coisa falando dele nos apócrifos, porque ele só fala da Bíblia. Engraçado que a Ana Paula Valadão lê outros livros que não seja a Bíblia. Mas o povo da igreja não, só pode ler a Bíblia, Mas eles podem ler a Bíblia. E pode ler outras coisas que não seja a Bíblia. Mas as pessoas que estão na igreja só podem ler a Bíblia, só pode confiar na Bíblia. Então é uma coisa que eles mesmos distorcem o que eles fazem, Mas vocês vejam que
contou essa parte de Ananias, mas Ananias não era um Zé Ninguém. Ananias era um homem cheio do Espírito, assim como Estevão foi cheio de Espírito, assim como Yahusha foi cheio de Espírito, assim como Paulo foi cheio de Espírito, tá certo? Por quê? Porque Yahweh, ele não faz acepção de pessoas, tá certo? Ele ama todos igual. Agora é lógico que a pessoa que está cheia do Espírito e que busca mais conhecimento, não buscar mais o Espírito, porque a pessoa que é cheia do Espírito, tá? Quando Yahusha leva a pessoa ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, nós somos cheios do Espírito. Então a gente não precisa mais buscar o Espírito. O que a gente precisa buscar é o conhecimento. Então aquele que busca mais vai ter mais. Quem busca menos vai ter menos. Quem não busca não vai ter. Agora, ser cheio do Espírito, aquele que crê que é o templo que vai no caminho que é Yahusha, Yahusha leva ao Pai, esse é cheio do Espírito. Ponto. Vamos continuar. Vai ter que falar quem orou por mim foi Ananias. Sabe quem deu de comida para a multidão? Não foi o supermercado de Covas Névias do Senhor. Foi um menino com 5 pão e 2 peixinhos. Sansão teve o cara que matava a gente de manhã, de tarde e de noite e que não dava valor à vida humana, teve que virar para o menino, falar assim: me dá a mão e me leva para onde eu tenho que ir. Sabe quando a gente volta a se levantar? Quando as pessoas voltam a ter valor. Quando você não olha ninguém com desprezo. Você quer me ver doido de raiva? É ver gente desprezar pessoas simples, desprezar o taxista, o caminhoneiro, o balconista, o lavador de privado. Por quê? Porque eu fui ajudante de garçom, eu lavei privada, eu atendi em balcão, eu já fui cozinheiro, eu já fui fazedor de pizza, eu já limpei tudo que imaginar na terra. E a pessoa agora, ela cresce. Não, eu não converso com ninguém. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo fazendo a minha agenda. Tem gente que liga para mim e fala assim: eu não converso com o assessor. Seu chato. Não conversa não. É gente que, entendeu? É só a 4ª pessoa da Trindade. Eu só converso com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu não dou a mão para ninguém, ninguém me ensina nada, ninguém tem que me passar nada, ninguém tem que orar por mim, ninguém tem que... Você quer se levantar? Volte a valorizar as pessoas. Aí, primeiro ponto, né? Ele fala de valorizar as pessoas, mas só valorizar, tratar bem as pessoas. Mas eles não ensinam que nós temos que ajudar o próximo, que nós temos que alimentar o faminto, vestir o nu, que é isso que nós vamos ser cobrados. Isso ele não ensina. Quando ele fala do amor ao próximo, quando eles falam de ajudar o próximo, é você tratar bem as pessoas. Se refere a isso. Você ser educado e tratar bem a todo mundo. Mas você vê que ele não vai falar em ponto nenhum de que a pessoa tem que ajudar o próximo. Tem que ajudar o caído. Tem que alimentar aquele que está com fome. Repartir o pão com faminto. Esses vocês não vão falar. Por quê? Porque se ele falar isso, a pessoa não vai dar o dízimo aqui. Porque o interessante para eles é receber o dízimo e as ofertas, para eles enriquecerem, enquanto que os verdadeiros templos do Espírito estão passando fome na rua, estão passando frio na rua. Então vocês vejam bem, primeiro ponto. Segundo, aí ele fala da 4ª Trindade, ou seja, dando a entender de novo, né, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, são 3 em 1. E sendo que a Escritura não fala isso, como a gente já viu, né, nos vídeos do Quem é Yahusha, do Miguel Ângelo, que ele fala que Jesus é Deus, tá certo? E que a gente vê na Escritura toda que fala do Pai e do Filho. Não fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala do Pai e do Filho. E o Pai é o Espírito. O Pai é Espírito. E o Filho é filho do Pai, é filho de Yahweh. Tá certo? Assim que está na Escritura. Então vocês vejam que eles ensinam tudo errado. Agora, em relação a tratar bem as pessoas, eles só vão falar de você amar as pessoas para tratar bem. Mas não no sentido de ajudar a pessoa. Vamos continuar. Volte a amar gente simples. Volte a ficar junto com elas. O menino de Sansão teve que dar a mão, o menino me leva. Eu não sei para onde eu vou, eu sou o grande campeão. Mas o grande campeão precisa das pulgas de Jesus. Então, fala só para assim, tipo, para amar ela. Amar como? De qual forma? Amar de qual forma? De tratar bem, de dar bom dia, boa tarde? Ou é amar de você
ajudar o necessitado, de você alimentar o faminto, como está na escritura, de você vestir o nu, entende? Mas isso ele não vai falar. Levar. Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: eu acho que o pastor está falando que você tem que me ajudar. Fala comigo: ninguém derruba os filisteus sozinho. Se não fosse o menino levar Sansão. Aí quem é o filisteu aí na história? Porque ele está contando o que aconteceu com Sansão, né? E aí eles sempre fazem isso, coloca o que aconteceu na história, no fato, para os dias de hoje. O que é o filisteu? O filisteu que ele vai falar o que? É o problema do dia a dia. Entende? Então você não consegue vencer o filisteu sozinho. Então você precisa de alguém para te ajudar a superar o problema do dia a dia. Hoje eu vejo, amados, fora desse engano da religião, eu vejo que loucura é isso tudo. Porque hoje eu não consigo mais encaixar essas histórias passando pro dia de hoje. Por quê? Porque é tudo físico. Eles passam o que aconteceu naquela época, com Sansão, com várias histórias, fatos históricos do Antigo Testamento, para os dias de hoje como se fosse uma coisa espiritual. Mas quando a gente vê é tudo físico, não tem nada do espírito. Até agora esse moço não falou nada do espírito. Vamos continuar. Os filisteus ficavam de pé. Se não fosse os irmãos mais simples que nós temos aqui na Lagoinha. Gente, é tão legal, as pessoas se chegam cansadas, eles ficam ali na porta oferecendo água. Muitos não assistem o culto, fica correndo para lá e para cá. Aí alguém ainda vem e trata mal. Aí eu fico tão triste. Sansão começou a levantar no dia que ele deu a mão para aquele menino. Segundo momento que ele começou a levantar foi quando ele orou por força mais uma vez. Eu estou acabando, fica calmo, não fica nervoso não. Olha essa oração. E Sansão orou: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Fala comigo: mais uma vez. Gente, essa é a oração bíblica que eu mais fiz na vida, sabia? Eu prego o evangelho há mais de 25 anos. Eu tinha 15 anos de idade, eu vou fazer 45 esse ano. Tem 15 anos de idade, foi a primeira viagem que eu fiz para pregar, eu nunca esqueço, na cidade de Caratinga. E você sabe para que eu fui pregar? Um congresso de casais. Tipo, tem gente mais louca do que eu. Levar um menino de 15 anos para falar para casais. Não esqueço. 30 anos. Você sabe em 30 anos quantas vezes eu cheguei na igreja para pregar completamente sem força, completamente arrebentado, completamente careca e completamente com os olhos vazados? E olhar para ele e dizer assim: mais doido que eu é o Senhor de ter deixado eu chegar aqui. Por que o Senhor não chama alguém que presta? Aí quando você vê que Deus não vai levantar mesmo mais ninguém, aí eu fiz essa oração tantas vezes: Senhor, mais uma vez, fortalece o teu servo, manda alguém para eu ficar bem na coluna dos filisteus. E nessa noite eu quero jogar um império de Satanás no chão. Me ajuda. E enquanto eu ajudar os meus irmãozinhos, me ajuda e me sara, e me cura, e me devolve os olhos, e faz crescer meu cabelo, e devolve a minha força. Porque se você quer receber alguma coisa, dê. Sabe uma coisa que nós vamos fazer daqui a um minuto? Nós vamos pedir a Deus mais uma vez: Senhor, mais uma vez, me ajuda. Mais uma vez, me dá força. Mais uma vez. Sim, mas deu o quê? Deu o quê? Essa é a pergunta. Ele disse dê, mas deu o quê? Aí ele vai falar: dê oração, dê oração no templo físico, e sendo que a escritura diz que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros. Entende? Então vocês vejam que é de atos religiosos e não a ajuda, amor ao próximo, de ajudar as pessoas necessitadas. Não é disso que ele está falando. De ajudar os necessitados, de ajudar a alimentar o faminto, não é isso que ele está falando. Ele está falando em coisas de atos físicos, de atos assim, de atos religiosos. Entende? Vamos continuar. Lembra de mim, mais uma vez devolve a minha garra, mais uma vez devolve o meu ânimo para levantar de manhã, mais uma vez eu quero
quero ser o campeão do Senhor, que caiu, mas eu vou levantar, e essas negas do inferno vai passar raiva de ter me jogado no chão, que eu vou moer o soco na cara deles pro Senhor. E as pessoas batem palma porque pensam que isso tudo é espiritual, e não é, amados. Tudo isso que ele está falando é físico. Tem nada do espírito aqui, até agora não falou nada do espírito. Fica imaginando Sansão, antes de morrer, falou com o menino: tô nas colunas, tô, me dá um celular aí. Mandou no grupo dos filisteus assim: chupa. Um jovem que eu conheci, ele foi do tráfico. Você vê que não tem lógica. Veja, são coisas que ele fala assim para, tipo, enfeitar a mensagem, mas foge totalmente do que está na escritura. Porque, veja, aí pede pro menino: me dê um celular aí, e ele vai e escreve chupa. Chupa como se ele estava cego. Se celular não existia. Sabe, são coisas assim, amados, que hoje eu não consigo entender, porque é uma fantasia tão louca essa que eles fazem, que hoje eu não consigo. Não entra mais na minha cabeça essas ilustrações que eles fazem, sabe? Porque quando há uma ilustração, a pessoa contar uma coisa, mas que está realmente no contexto do que aconteceu, uma coisa. Agora a pessoa enfeitar e falar do celular como se tivesse: me dê um celular aí, tipo assim, sabe? Não, você vê que é uma coisa assim, tipo, ele tá enfeitando a mensagem, mas que não tem lógica o que ele tá fazendo. Eu não vejo mais lógica nisso, sabe? Uma coisa totalmente, para mim, é surreal o que ele tá fazendo. Ele foi todo arrebentado na vida, foi preso, me mostrou uma vez 12 coronhadas, corte na cabeça dele, de bandido, de polícia, de tudo. E ele fez um rapzinho um dia, ele falou pra ele: se eu voltar aqui mais um pouquinho, amado, peraí. Fica imaginando Sansão, antes de morrer, falou com o menino: tô nas colunas, tô, me dá um celular aí. Mandou no grupo dos filisteus assim: chupa. Um jovem que eu conheci, ele foi do tráfico, ele foi todo arrebentado na vida, foi preso, me mostrou uma vez 12 coronhadas, corte na cabeça dele, de bandido, de polícia, de tudo. E ele fez um rapzinho um dia, ele falou pra ele: canta um rap pra mim. Ele cantou: quando eu era prego, o diabo me bateu, hoje eu sou marreta e quem dá nele sou eu. Aí alguém que estava perto ouviu e falou assim: não cante essas coisas, porque de repente Satanás se levantará com muita fúria. Ô, gente, Satanás já está com fúria. E nós já fizemos. Veja, eles falam as coisas que não sabem nem o que tá falando, né? Porque tá falando: vou dar de marreta, né? Tipo assim, vou dar uma marretada em Satanás, e sendo que a escritura diz: sujeitai-vos a Iarro, resistir a Terron, que é o diabo, né? Que é Satanás, e ele fugirá de vós. É assim que tá na escritura. A escritura não diz que a gente tem que lutar com o diabo. Diz que a gente tem que fugir. Bem claro, vamos ver aqui. Vamos ver, pelo menos eu acho que não tem. Vamos ver aqui, ó. Devemos lutar com o diabo. Com o diabo. Bíblia. Olha. Aí eles falam batalha espiritual, mas você vê que, ó, o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? Ó, 10 poderosas armas para lutar contra o demônio. Você deve vencer Satanás e o diabo. Tiago 4:7. Vamos ver aqui Tiago 4:7, o que diz? Vamos lá. É totalmente fora do que está na escritura. Bora? Bora, filho. Tá ferro. Eita lelé, hein? Vamos ver outra aqui. Deixa eu ver essa. Nossa, Tiago 4.
O que tá vendo? Ah, não é possível. Eu tô com internet? Acesso à internet. Eu tô com internet. Que loucura é essa, gente? Vamos ver aqui. Tiago 4:7. Que loucura, hein? Vamos lá, Tiago 4:7. Vamos ver o que diz aqui. Que teve até aqui, ó. Portanto, obedeça a Yahweh, enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Ó, em frente, não. Resistam. Portanto, sujeite-se a Yahweh, mas resista a Terron, né, que é o diabo, ele fugirá de vocês, ó. Bem claro. Ó. O que é, ó, obedecer, sujeitar é obedecer. Obedeça a Yahweh e fuja de Terron, resistir, ó. Ó. Vamos ver aqui, sinônimos. Então, vocês vejam que é o que está dizendo aqui, é isso. Entende? Não está falando de versículo de você lutar. Pessoal, versículo de guerra espiritual, ó. Pelo contrário, quando o anjo ele tava lutando para poder pegar o corpo de Moisés, né? E aí ele mesmo falou para Terron: o Senhor te repreenda. Ele falou: o Senhor te repreenda. Ele não ousou falar coisas, né? Contra Terron, ele falou: o Senhor te repreenda. Foi o que ele disse. Então vocês vejam, ó. Vistam toda a armadura de Yahweh para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, de Terron. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas aqui não está falando para a gente dar uma retada no diabo. Você vê que até isso que ele fala de dar uma retada no diabo é coisa física, não tem nada a ver de espiritual. Isso aqui é luta no espírito. Esteja alerta e vigia. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistindo-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Veja, anda ao redor. O que o Lucinho falou nesse vídeo mesmo, que o Espírito Santo está em redor. Vocês vejam bem. Por isso, vistam toda a armadura de Yahweh para que possam resistir no dia mau e permanecer na palavra depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, da promessa da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Palavra de Yahweh, quem é? Yahushua. Orem no Espírito, no entendimento, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os puros. Então vocês vejam que aqui não está falando para atacar o diabo. Está falando isso, pelo contrário. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus arcanjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então engana ao mundo todo como? Se passando pelo verdadeiro nas religiões. Em todas as religiões, né? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então vocês vejam, ó, o que é nascido de Yahweh vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Yahushua é o filho de Yahweh. Esse mundo aqui que está falando é que é o mundo físico, né? Por quê? Porque a pessoa está no espírito. Então quem está no espírito não vive no físico. Portanto, submetam-se a Yahweh, resistam a Terron, né, que é o diabo, e ele fugirá de vocês, veja. Então vocês vejam bem, não vou ler mais, porque vocês vejam que não tem, ó,
Vamos ver aqui, ó. Ele respondeu, vi Satanás caindo do céu. Ó, a mentalidade da carne é morta. Então, vocês vejam bem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora, amados, o que que é. Vou tirar aqui. Porque não tem respaldo na escritura para tipo da gente dar uma retada no diabo, da gente brigar com o diabo, não sei o quê, e rebaixar o diabo. Isso não existe na escritura. Vamos ver aqui, ó, sinônimos de sujeição. Sujeição. Sujeitar. O que é sujeitar? Ó, sujeitai-vos, pois, a Yahweh, é o que está escrito. Submeter a domínio, violência, obediência. Vamos lá, acorrentar, ocupar, dominar, subjugar, reduzir, restringir, algemar, apremar, atrelar, submeter. Submeter, não. Sujeitai-vos. Submeter, ó, subordinar, submeter. É tipo, esse aqui, esse sujeitai-vos aqui, que está em Tiago 4, é no sentido de obedecer, ó. Sujeitem-se a Yahweh, ó, sujeitem, vamos botar aqui, sujeitem. Apremem, coajam, constrangem, forcem, obriguem, remetam, ocupem, contenham, sofreiem, junjam, tendam, cedo. Então, ou seja, esse sujeitem aqui, a Yahweh, é tipo obedecer a Yahweh. Agora vamos ver aqui, resistir. Que a escritura é bem clara, resistir a Terrom. O que é resistir? Defender-se. Mas não é para você atacar, é para você se defender. Defender como? No espírito, se defender estando com a armadura. Por isso que ele fala, né? Que nós temos que estar com a armadura, né? Então veja bem, defender-se, ressachar, lutar, enfrentar, contrapor, contrastor, opor-se, reagir. Veja, aguentar, sofrer, suportar, padecer, aguentar, aturar, tolerar. Então vocês vejam que esse opor-se aqui, o resistir, é você se defender. Se Terrom vier, você se defenda como? No espírito, com a palavra que é Yahushua, né? Porque ele mesmo disse da armadura, né? Como a gente já viu aqui na armadura de Yahweh, né? Vamos ver aqui a armadura de Deus, olha. Ai, Deus, Bíblia. Revestivos de toda a armadura de Yahweh para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Terrom, que é o diabo. Então vocês vejam, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Yahweh para que nós possamos estar firmes. Assim nós vamos resistir a Terrom. É o que a escritura diz: sujeitai-vos, pois, a Yahweh, ou seja, obedeça a Yahweh, esteja em Yahweh e resistir a Terrom, e ele fugirá de vós. É assim que está na escritura, né? Tem até um texto que diz, né, peraí, nem mesmo os anjos falaram contra Bíblia. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, cadê? Gálatas 1:8, vamos ver aqui. Olha, gente, ainda não tá, muito estranho. Gálatas 1:8, vamos ver aqui. Muito estranho. Então, a gente vê aqui que esse sujeitados aqui é no sentido de obedecer a Yahweh. E esse aqui, enfrentar, não. Esse aqui, a gente se defender. Se Terrom vier, a gente tem como se defender. Por quê? Porque nós estamos armados, estamos no espírito. Tá? É diferente. Não é a gente ir partir para cima para lutar, não.
A gente tem que se defender, é diferente. Não é a gente ir para cima, mas é a gente se defender. Resistir a Terron, ou seja, se defende dele, ele fugirá de vós. Foi assim que Yahushua fez, né? Quando Terron ele veio para tentar Yahushua, e Yahushua ele estava no espírito, cheio do espírito, e Terron fugiu de Yahushua. Né? Vocês vejam que Terron fugiu. Então é assim que nós temos que fazer, fugir. 1:8, né? Vamos ver aqui o que está escrito aqui em Gálatas 1:8. Mas se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente, não. Daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Não é isso não. Não é isso não, gente. Eu quero outra coisa aqui. Nem mesmo os anjos ousaram falar contra. Ousaram amaldiçoar. Falar contra. Disseram, o Senhor te repreenda. Eles disseram, o Senhor te repreenda. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Judas. Aqui, ó, Judas 1:9. Olha. Vamos ver aqui se... Tô achando, ó, Judas 1:9, olha só. O que diz em Judas 1:9, amados? A gente vê que está totalmente ao contrário do que está na Escritura. Ó. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo, ou seja, Terron, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo, ou seja, Terron, com insulto, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Olha, cadê? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutir a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Então vocês vejam bem que o que o Lucinho está falando aqui não tem respaldo na Escritura. Ele está falando tipo da pessoa lutar com o diabo, não sei o quê. Isso não está na Escritura. Pelo contrário, a gente tem que resistir a Terron. Ou seja, se ele vier, a gente vai enfrentar no espírito. E Terron é que vai fugir. Mas não é a gente ir lutar com o Terron. É a gente enfrentar ele, entende? Se defender no espírito. E ele vai fugir de nós. É assim que está na Escritura. Vamos continuar. Com raiva nele só de ter acordado de manhã. Aí nós vamos ficar agora fazendo acordo de paz com o demônio. Ele arrancou sua força. Ele furou seus olhos. Ele te levou para casa. Fica doido um minuto, pelo amor de Deus. Fala, me dá aqui essas colunas, que esses filisteus, eu vou acabar com o forró deles. Esse baile de favela acaba hoje. Encerrar dizendo isso aqui. Sansão fez. O Sansão, não tão careca, ele fez mais na sua morte do que em toda a sua vida. Se nessa noite o Senhor devolve a força para você, em um dia, em um minuto, você faz mais para Deus do que fez em toda a sua caminhada cristã até agora. Eu acredito nessa noite que se tem campeões caídos, o Senhor já está do lado de cada um de nós aqui, inclusive do pregador. E Ele segura a nossa mão e fala, filho, você vai jogar as colunas dos filisteus no chão. Agora adivinha por que Ele queria jogar as colunas no chão? Presta muita atenção. Então vocês vejam bem. Aí vem a música no fundo, né, para mexer com o emocional. Ou seja, levantando campeões caídos é o quê? Até agora, eu não sei o que ele quis falar de levantar campeões caídos, porque no espírito ele não falou nada, tá falando tudo físico. Até agora eu não consegui entender. Vamos ver. O amor de Deus é por Israel. E ao matar os filisteus, o que Deus estava dizendo é, Sansão, cuida das minhas ovelhas, protege os meus cordeiros, protege o meu povo, porque um dia desse povo, que hoje nem me ama direito, vai nascer o Salvador. E esse Salvador que vai nascer desse povo ingrato,
vai um dia transformar a história do mundo. Sabe por que Deus devolve a força para mim e para você? Não é para a gente desfilar de bonito, não é para a gente posar de super crente na cidade, não é para a gente fazer nada disso, não é. É para a gente proteger e cuidar das ovelhinhas dele. O Confra, eu posso abrir o jogo para vocês aqui? Confra Jovem, o Congresso para Jovens. Nós estamos com quase 200 mil reais a princípio, ainda devendo. Aí vieram falar para mim. Então vocês vejam bem, para cuidar das ovelhinhas dele, mas cuidar como? Cuidar da pessoa continuar indo no engano da religião, tá certo? Porque o cuidado que nós temos que ter com as ovelhas de Yahushua, qual é o cuidado? É da gente anunciar e falar que Yahushua é o pastor, que Yahushua é o caminho. E Yahushua, ele que apacenta as ovelhas. É assim que está na Escritura. O que nós temos que fazer, o cuidado que nós temos que ter, é da gente orientar as ovelhas a falar que aqui não é pastor, isso aqui não é pastor, tá? Isso aqui é mercenário, que está na Escritura. E Yahushua é bem claro, ele disse, mas o mercenário, o que não é pastor, da qual as ovelhas não lhes pertencem. Então isso aqui é mercenário. Falar, o caminho não é o caminho da religião, mas é o caminho que é Yahushua, no espírito. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E a partir do momento que a pessoa vai para Yahushua, é Yahushua que vai apacentar a ovelha. Não é mais nós. O nosso trabalho é levar a pessoa para o caminho que é Yahushua. Quando a pessoa vai para Yahushua, Yahushua leva ao Pai. E aí o próprio Espírito ensina a todos. É o que está escrito na Escritura. Não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que dele vocês receberam, este mesmo vos ensinará todas as coisas. Isto é verdadeiro e não mentira. Está escrito isso aonde? Em 2 Pedro 2,27. Então vocês vejam bem, né? Vamos continuar. É pra gente proteger e cuidar das ovelhinhas dele. O Confra, eu posso abrir o jogo para vocês aqui? Confra Jovem, o Congresso para Jovens. Nós estamos com quase 200 mil reais a princípio, ainda devendo. Aí vieram falar para mim, no sim, 200 mil. O que nós vamos fazer? Eu falei, para que a gente tem 2 rins, 2 córneas, 2 pulmão? Vamos vender um cada um. Nossa, mas e se não for tanta gente? Velho, se sair um Sansão levantado daquele negócio, um adolescente que desencapetar lá, uma menina que virar para mim e falar assim, olha, eu estava indo para o caminho do lesbianismo, líderes já me ligaram e disseram assim, eu estou indo para o Confra, e é a última oportunidade da minha vida que eu me dou para Deus mudar a minha história, senão eu largo tudo. Já me ligaram. Deus nessa noite não vai te levantar, não. Ele vai te colocar melhor do que você esteve no seu melhor dia. E você vai produzir para Ele o que nunca produziu na sua vida até hoje. Vai produzir o que para Ele? Vocês estão vendo que ele está falando de dívida, não sei o que, de doar rins, não sei o que, né? Pulmão, não sei o que, tudo sacrifícios que não tem valor nenhum para atos religiosos. Teria valor se você fosse ajudar uma pessoa. Agora, você pegar e doar, né, um rim, alguém está precisando, você tem 2 perfeitos e é compatível, uma coisa, você está ajudando o próximo. Agora, você fazer em prol de atos religiosos, isso aí, para Iá não quer dizer nada. Até porque, para servir que ele falou, né? Para produzir para Deus, produzir o que é para Deus? Só se for para esse Deus aqui, ó. Só se for para esse Deus aqui. Porque aqui tá bem claro. Faço questão de mostrar aqui para vocês de novo, tá? Desculpa aí, amados, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vou terminar logo com ele, logo. Então vai passar um pouquinho, tá? Desculpa aí, mas eu faço questão de mostrar aqui Atos. Oh, meu pai, cadê Atos? Ó, Atos 17, veja. Tá falando de produzir, né? De você produzir para Deus. Produzir o que é para Deus. Porque o Altíssimo, veja, o verdadeiro Deus, ele não aceita nada de nossas mãos. Bem claro na Escritura. Olha.
O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então a pergunta que eu faço para esse ursinho é: o que a pessoa vai servir a Deus? Que Deus é esse que a pessoa vai servir, sendo que o verdadeiro não é servido por mãos humanas, não aceita nada de nossas mãos, nada físico. O que ele aceita, o que ele procura, são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não nada físico. Então a pergunta que eu faço aqui para ele. E você vai produzir para ele o que nunca produziu na sua vida até hoje. Então, quando você produz para ele, você está produzindo para esse Deus aqui, ó. Que ele que vai receber tudo que você está produzindo. Não é Yahweh. Primeiro porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco ele é servido por mãos humanas. Que agora com você, colocar seu coração diante de Deus. Mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, para encerrar dizendo. Às vezes que eu provei a lona, e às vezes que eu senti o gosto do chão, e às vezes que eu caí e me prostrei, eu disse: Deus, não tem jeito para mim. Eu tenho esse comportamento, eu repito, eu erro. Quando eu vejo, eu estou caído. E a frase que ele fala é assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa no lucinho fraco e não no lucinho forte. Os campeões de Deus muitas vezes têm que passar por um treinamento para ficar fraco, e não num treinamento para ficar forte. Você está fragilizado ou está fraco? Você está pronto? Só que aí quando ele fala minha graça te basta, a minha graça te basta para continuar indo na religião, para estar praticando atos religiosos. E sendo que o apóstolo Shaul, quando o Senhor falou isso para ele, minha graça te basta, dele estar permanecendo no Espírito, não na religião, porque ele falava contra a religião, que na verdade é a lei é a religião. É diferente. Para fazer para Deus o que você nunca produziu para a glória dele. Eu quero orar então. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus e a minha também. Mas para isso primeiro nós temos que fazer uma entrega muito radical a esse Jesus que é o único que pode levantar os campeões caídos. Repita. Então, fazer uma entrega muito radical a esse Jesus que é o único. E Yahushua, ele é o único caminho. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. É Yahushua, tá? Só que Yahushua não está aqui na religião. Aí quando ele fala entregar sua vida para Jesus, na verdade não é entregar a vida para Yahushua, mas é entregar a vida para a religião, para a pessoa estar no caminho da mentira e do engano. E a Escritura diz abandonar a mentira e falar a verdade. Ou seja, o que é abandonar a mentira? Abandonar aqui o caminho da mentira, que é a religião. Totalmente contrário do que eles pregam. Toda a igreja comigo, Senhor Jesus, me perdoe. Lutei muito na minha força, até produzi muito, mas hoje eu admito, sem o Senhor eu vou ficar prostrado. Salva-me agora, perdoa-me. Eu quero viver na força do Teu Espírito. Escreve agora o meu nome no livro da vida, enquanto o Teu Espírito escreve o Teu nome no meu coração. A partir de hoje eu sou Teu para sempre. Obrigado por me salvar, por me perdoar e por fazer de mim um servo Teu. Em Teu nome eu oro. Amém. Diga também uma outra oração. Diga: Deus Pai, eu que andei com o Senhor, mas me esqueci, me frustrei, fui para Gaza, perdi a força. Hoje eu volto arrependido. Recebe o Teu campeão, que hoje está caído, mas agora se levanta pelo poder do Teu Espírito. Nunca mais te deixarei. Nunca mais te deixarei. Eu nunca mais te deixarei, eu nunca mais deixarei de ir a um templo, nunca mais deixarei de ir a uma religião, tá certo? É esse nunca mais te deixarei. E outra coisa, fazendo orações, todo mundo repetindo coisas que a Yahushua disse, não useis de vãs repetições,
como fazem os hipócritas. Mas entre no teu quarto, ou seja, no secreto, feche a porta, feche a boca e ore ao seu pai que está em secreto. E o pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Foi assim que a Ruxa ensinou. Então vocês vejam que é totalmente contrário o que esses homens ensinam. Recebe-me agora, não para um fim de semana. Recebe-me para sempre. Em teu nome eu oro. Então, recebe-me para sempre, né? Aí em teu nome eu oro e tal, né? Mas tudo é oração física, todo mundo orando junto, alto, todo mundo ouvindo, e assim, né? Repetindo, coisa totalmente contrária do que a Ruxa ensinou, né, amado? Então vocês vejam o engano da religião, tá? Desculpa aí a demora do vídeo, tá, amados? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal, acione o sininho, sejam muito bem-vindos. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.